aí, pessoal do canal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, eu tô bem também. Tô aparecendo aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês de um assunto que eu já queria ter comentado, mas com a correria do dia a dia e também o tempo foi passando e eu acabei esquecendo de trazer esse vídeo. Mas hoje vim compartilhar com vocês e detalhe, acredito que esse tempo que tenha se passado eu consegui enxergar a situação com outros olhos. E creio que agora sim é o momento de compartilhar com vocês, tá? Se você é novo por aqui, já vem me acompanhar nos vídeos, se inscreve no canal, deixa seu comentário aí embaixo do que você achou. Bom, a história que eu vim compartilhar com vocês hoje foi da minha segunda demissão. Eu já tenho aqui no canal alguns vídeos sobre o meu primeiro trabalho, como é que foi. Posso até deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês, quando tiver um tempo, ir lá assistir. E hoje eu vim compartilhar como que foi, né, a experiência, o que aconteceu, os motivos e tudo. Como vocês sabem, aqui o canal é o meu diário, então eu gosto de compartilhar pensamento, rotina, o que já aconteceu, o que não aconteceu. Eu gosto de compartilhar tudo aqui com vocês. Então, sem enrolação, bora começar. Esse foi o meu segundo trabalho, foi uma confecção também de uma estilista. Então, ela fazia as roupas dela, ela que criava, desenhava, enfim, era a confecção própria dela. E eu conheci esse lugar no mesmo dia que eu fui demitida do meu antigo trabalho. Quando eu soube que eu iria ser demitida do outro trabalho, eu tava pedindo informação, né, onde eu trabalhava antes, por outros lugares ao redor, e eu descobri que tinha uma outra confecção. A princípio, eu ouvi falar que era uma confecção de uniformes, então eu tava atrás dessa confecção de uniformes. A moça me deu o endereço, só que ela não afirmou nada que ia ser lá a confecção. Ela só falou o que ela achava, né? E aí eu fui de atrás. E aí, chegando lá nesse endereço, era essa confecção dessa estilista. É uma marca já bem famosa, digamos assim, entre as pessoas ricas, as pessoas, tipo, modelos, estilistas, outros estilistas, lojas de vestido de noiva, essas coisas. Ela é bem famosa nessa área, porque ela faz roupa de casamento, né? Os vestidos, tanto para as madrinhas. Não é roupa de festa, é roupa de noiva, vestido de noiva. E as roupas que ela cria, né? Ela tem um certo padrão, assim, que ela cria e ela consegue vender. E chegando lá, eu falei com a moça pediu o meu número de telefone e tal. Eu falei que eu tava procurando emprego. E ela logo já entrou em contato comigo, perguntou quando eu poderia ir para fazer um teste. Então eu saí do outro serviço e se passou uns dias, uns 3, 4 dias, passou o fim de semana e tal, e eu fui fazer o teste. Aí depois que eu fiz o teste, ela me informou que ela não poderia me contratar no momento, porque era final de ano, era a segunda semana de dezembro, lá pelo dia 15 de dezembro. Então era bem o período que elas iam fazer as férias delas, então eu não poderia ser contratada nesse período. Então ela falou pra mim que eu poderia voltar em janeiro, que ela iria me contratar em janeiro, e que eu podia mandar todos os meus dados, os documentos, as informações, que dela ia mandar lá pra onde é que faz os documentos, né? Você sabe. Lá pro RH e tal. E aí, foi assim que começou. Comecei a trabalhar lá, fiquei 8 meses trabalhando lá como auxiliar de costura, fazendo acabamento nas peças. Era um trabalho bem parecido com outro trabalho que eu tinha, só que na carteira o outro era auxiliar de produção e nesse era auxiliar de costura, que já era um nível a mais. E eu fazia basicamente a mesma coisa, sabe? Acabamento nas roupas, era acabamento para entregar pro cliente, no caso, sabe? A roupa já saía toda prontinha, tirou fio, enfim, colocar botão, essas coisas, todo o manuseio à mão, né? Manual. E esse tempo eu fui aprovada, né? Passou os 3 meses de carteira.
E até então, tudo certo, tudo bem. E aí o tempo foi passando, claro, né? Não foi o mar de rosas. Muitas situações aconteceram. E o trabalho em si, tudo perfeito, tudo maravilhoso. Já era algo que eu tava acostumada, então eu tava ali mais pra melhorar algo que eu já sabia e aprender muito mais, né? É assim que eu enxergo um trabalho. Tu tá ali tanto pra melhorar o que tu já sabe, quanto pra te aprender coisas novas e por aí vai. É um leque de coisas, né? E aí o tempo foi passando, o trabalho foi aumentando, eu peguei logo um mês que era sobre coleção, né? Coleção nova. Então, quem trabalha em confecção sabe que coleção nova é muito exaustivo, porque a gente tem que ficar muito mais tempo trabalhando, finalizando peças. Então, a carga horária trabalha, a demanda é muito grande. E eu fiquei nesse período, consegui passar nesse período, aprendi muita coisa mesmo. E o tempo foi passando, a coleção passou, tal. Eu fiquei trabalhando lá 8 meses, gente. Até no meu aniversário, o meu aniversário eu passei lá. E foi momentos, assim, pra mim que eu aprendi tanto pessoal quanto no trabalho, né? E até então eu não tenho reclamação de nada, gente. Não tenho do que reclamar. Era um trabalho bom, ganhava bem, o horário também era bom. E quando precisava a gente trabalhava no fim de semana, né? Mas não era sempre. E aí, gente, o que aconteceu? Uma pessoa que já trabalhava lá voltou a trabalhar. Ela não estava trabalhando porque quando ela saiu, ela teve uma filhinha. Então, ela ficou afastada durante 2 ou 3 anos. E aí, quando eu tava lá trabalhando, essa pessoa voltou. E ela já era uma pessoa muito conhecida pela família. Já era, assim, muito íntima da família da patroa, né? Enfim. E aí, o que aconteceu? Que por ela ter essa proximidade com a família da empresa, ela acabava tendo na cabeça dela que ela poderia fazer qualquer coisa que não ia acontecer nada, sabe? Que ela trabalhava muito bem, que ela era mais do que todas que estavam ali. Tipo, as novatas não sabia nada. As pessoas que já estavam ali, talvez em outra área também não era nada. Ela sabia mais do que todo mundo. Enfim, a gente sabe que essas coisas tem em todo lugar, né? Sempre uma pessoa vai querer ser maior que a outra. Proximidade com os donos também, sempre. Enfim, as pessoas não enxergam às vezes o que é pra enxergar. Ou enxerga e finge que não enxerga, não é mesmo? Enfim, e aí, tudo que acontecia de errado sobrava pra novata, que no caso era eu. A novata era eu. Então, tudo de errado sobrava pra mim, sendo que antes dessa pessoa vir não acontecia nada errado. Não acontecia coisa errada, não, o trabalho não atrasava, não tinha conflitos até entre as pessoas, posso ser bem sincera com vocês. E aí essa pessoa começou a colocar a culpa em mim, e eu mostrando que eu não tinha feito errado, as outras pessoas sabendo que não tinha sido culpa minha, mas todo mundo sabia que a culpa era dela, mas por ela ser a mais conhecida, por ela estar mais tempo na família, ela já ter trabalhado com aquilo, então ela era certa. E isso acontece, gente. Eu já sei sobre isso, já trabalhei em outros lugares que a gente vê as coisas erradas, né? E, enfim, o tempo passou e a do RH me demitiu, falando que ela me demitiu, gente. Foi depois do meu aniversário. Meu aniversário é na primeira semana de agosto. Clara, o que tá fazendo aí? Meu aniversário é na primeira semana de agosto. Foi comemorado meu aniversário. E quando foi na última semana de agosto, ela me chamou lá, falando que eu havia sido demitida. Tipo, só falou assim: tu vai ser demitida, a empresa não quer mais teu trabalho. E é isso, ela não deu nenhum motivo, não deu nenhuma explicação. Até então não tinha nenhum motivo e tudo.
E foi isso, eu falei, tá bom, não posso fazer nada. Eu já tinha passado no contrato, já tinha os cartões da empresa, tudo certinho, tipo, só trabalhar. Mas eu entendo que essas coisas acontecem. Eu também eu já tava assim, de saco cheio, pra ser bem sincera, de trabalhar, dar o meu melhor. E eu não digo receber as devidas honras, digamos assim. Não digo isso. Porque eu sei que em todo trabalho não é assim que funciona. Mas assim, não ser merecida, tipo, tu trabalhar e as pessoas não reconhecerem e deixarem claro que tu tá ali por tanto faz, tanto fez, por mais que tu te esforce, tu faça hora extra, tu mostre que tu tem potencial, tu fazer mais do que o esperado, o desejado, e mesmo assim não haver nenhum tipo de, sabe? Nenhum tipo de a gente sabe, a gente conta com o teu trabalho, tipo, valeu, nada, sabe? E eu amava trabalhar naquele trabalho, sempre gostei, sempre me dei muito bem com todos. Mas enfim, aconteceu, colocaram uma outra pessoa no meu lugar, que inclusive fui eu que ensinei e treinei essa outra pessoa. Só que eu não sabia, claro, que ia ficar no meu lugar. Mas enfim, essas coisas acontecem. Eu recebi tudo que era pra mim receber, tudo dos meus direitos, tudo certo, graças a Deus. Inclusive com o dinheiro que eu recebi da rescisão, eu consegui realizar um dos maiores sonhos da minha vida, que era comprar uma geladeira nova, ter uma geladeira nova que eu comprei, que eu fui escolher, que era minha, sabe, do jeito que eu queria. Consegui realizar esse sonho que eu tinha. Desde antes de eu morar sozinha, eu já tinha esse sonho que eu queria comprar uma geladeira, sabe, do meu jeitinho, sabe? Então, eu consegui comprar essa geladeira, graças a Deus. Com esse dinheiro, recebi tudo que eu deveria receber. Saí de lá muito feliz. Foi um ciclo que passou na minha vida. Eu agradeci muito a pessoa que me contratou, agradeci a chefe, agradeci as pessoas que estavam, as minhas colegas de trabalho, agradeci cada uma delas por cada ensinamento, cada experiência que eu tive. Saí de lá, sabe, com a minha mente tranquila, que foi algo muito lindo que aconteceu na minha vida, sabe? E quando eu saí de lá, gente, eu chorei muito, 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 porque me doeu, porque foi algo inesperado, foi algo sem motivo, foi algo que eu acho que foi até tramado contra mim, porque normalmente quando uma pessoa vai sair, outras pessoas já estão sabendo, e eu não sabia de nada, sabe? Então, por esses motivos eu chorei porque me doeu muito, sabe? Foi muito dolorido pra mim. Mas, vendo hoje, eu entendo que eu precisei passar por aquele período, aquela situação, pra hoje eu ser profissionalmente a profissional que eu sou. Porque se eu não tivesse tido toda aquela experiência de trabalhar manualmente, de fazer um acabamento, de ver como eram as costuras, de estar ali próximo das costureiras, porque quando a gente trabalha de um lado do trabalho, a gente consegue enxergar e aprender do outro lado também. A gente consegue aprender muitas coisas, né? É só a gente querer. Então, hoje eu agradeço a Deus pelo momento e o privilégio que eu tive de trabalhar lá. Pra vocês terem noção, eu nunca tinha ouvido falar naquele lugar. Eu nunca tinha ouvido falar, não conhecia, nunca tinha visto nada. Eu realmente só conhecia aquele lugar no dia que eu fiz o teste. Que aí eu conheci como é que era, quem era a estilista, como que eram as coisas. Eu fui descobrindo nisso, sabe? Eu nunca tinha ouvido falar, tanto que eu nem precisei levar currículo para esse trabalho. Então, eu agradeci muito a Deus por isso. E hoje, como eu tava falando, eu consigo ver que se eu não passasse por esse período, talvez eu nem saberia como exercer minha profissão hoje, porque hoje eu sou uma profissional que eu sei os meus limites, eu sei o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer.
Eu sei, se precisar não trabalhar na máquina, meu filho, eu sei fazer uma roupa com as mãos, entendeu? Porque graças às experiências que eu tive, sabe? E isso é muito gratificante. Por isso que eu sempre digo, aproveita as oportunidades que tu tem, sabe? Nem que seja uma oportunidade mínima, uma oportunidade de um dia, uma oportunidade de 2 horas. A experiência que tu vai ter, o que que tu vai aprender, o que que tu vai levar pra frente, é uma coisa que vale muito, sabe? E eu tinha pensado em fazer esse vídeo bem na época que aconteceu tudo. Depois que passou um mês, eu pensei muito em fazer esse vídeo, porque eu queria comentar com vocês que eu consegui realizar o meu sonho, né, de ter uma geladeira e tal. Mas agora que eu tô nesse momento, né, da minha profissão, eu consigo enxergar isso com outros olhos, sabe? Eu nunca saí de lá com maus olhos de ninguém, nem com raiva, nem com nada de ninguém. Saí lá com a minha cabeça erguida. E é tão gratificante, sabe? É muito gratificante isso. Eu nem imaginava que um dia eu poderia trabalhar lá. Também não imaginava que eu ficaria tanto tempo como eu fiquei. Que lá é um trabalho bem difícil de conseguir manter, tanto pelo ambiente das pessoas, quanto por o trabalho mesmo, que é algo muito delicado. É algo muito. Cada detalhe importa e vai somar muito, sabe? E também, falando mais do trabalho, era um lugar. Ó, Clara aí. Era um lugar que tu não conseguiria ter profissionalmente a oportunidade de crescer, sabe? Era só aquela etapa ali que tu ia trabalhar e ficar ali, sabe? Então, eu não via futuro pra mim ali, porque era só aquilo ali e deu, não, tipo, não podia fazer outras coisas, sabe? Então era isso, gente, eu queria compartilhar com vocês. Quero deixar esse vídeo registrado aqui. Talvez daqui 2 ou 3 anos eu volte aqui pra assistir e eu me lembre que foi algo muito importante na minha vida. E é isso, gente. Se você gostou do vídeo, já se inscreva no canal. Logo eu vou trazer outros vídeos compartilhando outros momentos da minha vida. Eu amo compartilhar, eu amo falar, eu amo gravar vídeo falando. Então, já curte esse vídeo, compartilha com alguém. E é isso, gente. Sempre levantar a cabeça. Não importa a situação, levanta a cabeça e segue em frente. Nunca volte pra trás, sabe? E hoje, no trabalho que eu tô, eu tenho uma colega que ela já trabalhou nesse lugar. E a gente tava conversando sobre, e ela tava falando pra mim sobre como que aconteceu, quanto tempo ela ficou lá, tudo, como as pessoas eram. E ela disse que ela também não conseguia se encaixar lá, por causa que as oportunidades eram poucas, sabe? Tipo, a gente tem que trabalhar, mas a gente tem que evoluir, tanto no que tu tá fazendo, como tu, ser humano, sabe? E num lugar onde tu fica só fechada naquilo, só, sabe, só isso, tendo limites, eu acho que não é bom, né? Pessoal, eu tô aqui agora editando esse vídeo e já coloquei outro casaco, coloquei até uma manta no pescoço porque tá muito frio, eu tô gravando de frente com a janela, né, pegando a iluminação do dia. E teve algumas partes que eu queria ter detalhado, mas eu não me lembrei. Pra vocês terem noção, naquela parte que eu falei que eu nunca tinha ouvido falar nesse trabalho, pra vocês entenderem a situação, eu não sei nem como é que eu entrei lá dentro, porque é um prédio e nesse prédio tem vários andares com lojas diferentes e setores de coisas que você pode ir ali comprar ou encomendar, sabe? Fica num edifício assim. E eu me lembrei que quando eu entrei lá, eu toquei a campainha, não é campainha que fala, é aquele negócio que chama e a pessoa atende lá. E quando eu toquei aquele negócio, uma pessoa me atendeu e eu simplesmente falei o andar que eu queria subir. Eu olhei na placa que tava dizendo na frente, não tava falando nada de costura, tava falando simplesmente da loja de coisa de comprar que tinha lá. Então eu apertei naquela lá que eu sabia que eu poderia entrar, né?
E aí eu apertei naquele andar e a moça simplesmente perguntou meu nome, eu acho. Acho que ela perguntou meu nome e liberou a porta pra mim entrar. Liberou a porta pra mim entrar e eu entrei. E fui subindo as escadas e foi nisso que eu encontrei a sala do trabalho, né? E nisso também aconteceu, nesse mesmo momento, antes de eu apertar a campainha, um senhor que nunca tinha me visto, nem me conhecia nem nada, simplesmente falou assim pra mim: ah, avisa a fulana que eu tô indo embora. A fulana, no caso, é a pessoa que, no caso, foi a minha patroa, né? O nome dela. Ah, avisa a fulana que eu já tô indo embora. Eu falei, olhei pra trás e falei, tá. Só que eu nem sabia, eu nunca tinha ido naquele lugar. E aí eu consegui entrar e subir. Outra coisa que eu não falei foi, essa pessoa que ela voltou a trabalhar lá, ela conversava muito comigo, a gente conversava bastante até, mesmo a gente não sendo próxima, nem sendo amigas, a gente batia bastante papo, e ela sempre falava que pra ela não importava, tipo, ela deixava claro, assim, no que ela falava, que ela não se importava em aprender ou desenvolver um trabalho melhor, porque o foco dela não era aquele trabalho naquele momento. O foco dela era estar ali por um período que ela conseguisse pagar algumas dívidas e logo ela iria sair. Ela estava fazendo, inclusive, faculdade para outra coisa, outra área. Então, aquele trabalho era só mais um momento na vida dela, sabe? Então, para ela, eu vejo que não fazia tanta diferença ela se esforçar, ou ela aprender, ou ela melhorar, ou ela falar: não, fulana, eu errei e eu vou fazer melhor. Não, para ela tava vivendo aquele momento ali, sabe? Então, quando eu falava pra ela, olha, não é assim, porque o tempo que ela passou, querendo ou não, a empresa evoluiu e teve novas regras, novos métodos de fazer as coisas, novas. Até uma forma de tu costurar de um jeito e de repente tem que mudar. É uma coisa que a pessoa que tá chegando nova, ela tem que aprender, não a pessoa que já tá ali, sabe? Fazendo aquilo recentemente, sabe? Então, outra coisa também que eu não comentei é que essa outra colega que eu tô trabalhando com ela agora, ela não ficou lá por muito tempo, porque uma coisa que eu entendi na empresa foi que, e também foi falado pra mim quando eu cheguei lá, que a empresa precisava de pessoas com muita. Uma pessoa que fosse. Que cumprisse todas as expectativas da empresa, sabe? Então, se eu cumprisse 3 e 2 ficasse de fora, já não bastava, sabe? Era muito rígido, é muito rígido para poder trabalhar lá. Então, tu tem que cumprir todas aquela coisa da lista, entendeu? Então, essa colega minha, ó, passarinho passando, carro passando. Enfim, gente, eu quero concluir esse vídeo aqui porque eu sei que no futuro eu vou olhar e eu vou me lembrar. Então, assim, a empresa, ela queria pessoas que tivessem todas aquelas características do funcionário, entendeu? Então, se tu fizesse bem o teu trabalho, tu precisaria, além de melhorar, tu precisaria ter exatamente tudo aquilo, sabe? Eu não sei se tá ficando prático de entender pra vocês, mas essa minha colega, ela não ficou por não, ela disse pra mim que ela inclusive levava trabalho pra fazer em casa, e eu acredito que sim, porque a gente ficava muito tempo trabalhando lá até tarde, então era uma demanda muito grande, né, nos bordados, nas coisas. E ela disse que ela não ficou por causa de fofoca, né? E lá também, infelizmente, por ser só mulher, a maioria das confecções é só mulher, existe muita fofoca. Então, aconteceu isso e eles resolveram demitir ela, sabe? E a empresa já tem esse histórico de não ficar muito tempo com as pessoas que não cumprem todos os requisitos, sabe? E outra coisa que eu queria deixar aqui, quando houve a minha demissão, eu disse que foi inesperado porque recentemente nunca tinha acontecido nada. Gente, tava tudo normal. Tipo assim, tu acorda e tu vai pra mais um dia de trabalho, sabe? Não tinha nenhuma briga, não digo briga, mas nenhum desentendimento, nada que eu pudesse falar assim, "Ah, eu posso ser demitida por essa razão, por esse motivo." Outra coisa, quando eu fui assinar os papéis
E a patroa, eu encontrei a patroa, né, no prédio, eu tava subindo e ela tava chegando. E aí ela falou comigo, eu pedi pra falar com ela. Eu agradeci ela por ter me dado a oportunidade de trabalhar lá e ter aprendido muito com ela. E ela ficou sem reação, sabe? Ela ficou sem reação de ver eu falando com ela um papo sincero. E ela disse pra mim que, tipo, ela queria se explicar por que me demitiram, sabe? Ela ficou assim, nesse sentido, assim. E daí ela falou que simplesmente não rolou. Não rolou, que ela precisava de uma pessoa que fosse mais proativa. E eu não tava pedindo explicação, eu não tava querendo nada. Eu simplesmente segui a minha vida em paz, sabe? E foi bem isso. E eu fiquei, agora pensando, eu fiquei assim, foi algo muito inédito, assim, sabe? Eu não questionei quando eu fui demitida, eu não falei nada, eu simplesmente aceitei aquilo. Eu não questionei nada. Gente, ela falou, tu foi demitida. Eu falei, tá bom. Daí eu peguei e fui embora, sabe? Foi algo tão instantâneo assim. E foi isso, eu sempre me dei muito bem com as colegas. Tinha uma colega lá que pegava muito no meu pé, que ela queria estar toda hora me cobrando coisa que não era do setor dela tá me cobrando, mas é porque ela queria brigar comigo mesmo, não porque eu tinha feito alguma coisa errada ou algo do tipo. Porque até então, quando eu cheguei lá, ela me ensinou muita coisa e eu sempre fui muito de boas com ela, sabe? Não tem nada contra ela, mas ela pegava muito no meu pé por coisa que não tinha nada a ver, porque ela realmente queria pegar no meu pé. Mas enfim, gente, se vocês querem mais vídeo assim, fofocando e contando alguma coisinha, deixa aqui nos comentários. Enfim, é isso, gente. Um beijão e eu te espero no próximo vídeo, tá bom? Tchau!